Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Obrigado por ter vindo ao nosso encontro diário aqui no Canal Rural para a gente falar de agronegócio, mais especificamente desse setor que mais cresce no Brasil, avicultura e suinocultura. E nós temos aqui notícias especificamente também, claro, para o nosso setor. Crescer cada vez mais, você ficar cada vez mais bem informado. O Brasil continua aumentando as exportações de carne suína. Na primeira semana de março foram 3.500 toneladas por dia. Em fevereiro, essa média era um pouco menor, 3.000 toneladas e 200 quilos, alta então de 8,6%. Já em relação à primeira semana de março do ano passado, o crescimento é de 40,6% em volume e o valor, que bom, também subiu, 25,5%. A fim de recuperar a produção de suínos, que diminuiu em 40% desde o surgimento da peste suína africana, a China anunciou que vai facilitar os registros ambientais da indústria. 14.000 áreas, antes consideradas proibidas, devem receber plantéis. Em breve, a gente fala mais sobre esse assunto aqui no nosso programa, repercutir sobre isso. Porque agora o assunto é frango, carne que está na preferência dos brasileiros. Tanto que isso é percebido não só pelo volume consumido, mas pela variedade de cortes e até tipos, ou melhor, de linhagens. São décadas de estudos experimentando cruzamentos e seleções. O resultado desse trabalho com genética é a nossa qualidade. Técnicas de manejo, nutrição de qualidade e ciência transformaram a avicultura. Depois de vários anos de seleção, as aves de hoje apresentam características bem diferentes das ancestrais. Quando se iniciou a avicultura moderna, lá na década de 30, buscou-se, dentro das raças de galinha, que são catalogadas mais de 300 raças de galinha, algumas raças que tivessem uma maior aptidão para produzir mais carne ou para produzir mais ovos, né? E diante dessas raças começou-se a fazer cruzamentos, tá? E esses cruzamentos deram origem a indivíduos que depois passaram por seleção. Então, esses indivíduos, eles começaram a se afastar das características das raças que originaram e que deram origem a ele. As linhagens pertencem às casas genéticas e cada uma delas tem seu programa de melhoramento para formar o produto que será comercializado. Eu tenho que ter linhagens para um nicho de mercado que quer uma ave com mais rendimento de carne de peito. Mas eu tenho um outro nicho de mercado que quer uma ave menor. Então, existem diferentes nichos de mercado. O melhoramento genético também leva em conta o bem-estar do animal, a biossegurança e a qualidade do alimento. Então, atende toda a cadeia produtiva, dos matrizeiros às granjas de corte, passando pela indústria e a experiência do consumidor. Hoje, num programa de melhoramento, nós estamos falando de mais de 40 características sendo selecionadas. Se apenas uma linhagem sofresse pressão de seleção para as 40 características, o ganho ia existir? Sim, o ganho ia existir, mas ia demorar muito para chegar. Então, o que eu faço? Essa aqui eu seleciono mais para características de frango de corte, essa mais para matrizes, essa mais para rendimento, e eu faço cruzamento entre essas linhagens. Aí eu potencializo o quê? Eu faço uma complementariedade das características. Eu tenho um indivíduo que vai ser melhor que os seus próprios pais individualmente. O trabalho de melhoramento genético é contínuo, já que os hábitos alimentares dos consumidores mudam. Além do aperfeiçoamento do produto já lançado no mercado, também é o desenvolvimento de novos produtos. A gente, claro, sempre aprofunda o assunto para você saber melhor. Vamos conversar hoje com o especialista Anselmo Micheletti, que é médico veterinário. Bem-vindo, Anselmo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Prazer estar aqui conversando com vocês. Por favor, pode sentar, também tem uma água, pode beber. Anselmo, acho que a própria natureza que nos ensinou, né, que a seleção é possível, a gente pode melhorar, né? No caso, essa evolução, né, dos animais, até os humanos passaram por isso, né? Exatamente. A seleção começa na observação de que existe variabilidade entre os animais e que você tem animais que têm melhor aptidão para ovo, para carne, para isso, e dessa observação, através do tempo, lá atrás foi sendo feita uma evolução, uma seleção desses animais, selecionando os melhores, e aí foi feita uma evolução. Claro que, além da seleção, a gente também tem um melhoramento genético feito em laboratório, né? Basicamente o que a gente faz é a grande vantagem da avicultura, porque ela é um modelo muito interessante para a genética. A geração é muito curta, a cada ano eu faço uma geração de ave. E cada geração dessa produz um volume de animais muito grande. Uma matriz produz 150, 160 pintos. Então, desses 150, 160, eu posso selecionar os melhores. Então, eu tenho um ciclo rápido e um grande volume de produção. Por isso que a genética se desenvolveu muito na avicultura. Porque eu tenho um ciclo curto e um volume de produção muito grande. Então fica fácil para eu selecionar os melhores indivíduos e seguir sempre numa evolução constante. Justamente, deixa eu ver se eu entendi, e o pessoal de casa também, pelo tempo de vida do animal ele ser muito rápido, então ele mostra muito rápido se deu certo ou não. Exatamente. Uma vaca, por exemplo, vamos pensar num bovino, vai demorar 1 ano para você ter esse bezerro numa idade e essa vaca vai produzir um bezerro. E ela precisa de 1 hectare de terra. Uma ave eu coloco 5 aves por metro quadrado e em 1 ano eu produzo 150 descendentes, só de uma ave, sendo que eu posso pôr 5 por metro quadrado. Então o volume que eu tenho de aves para selecionar é muito maior, o que faz com que a genética evolua muito rapidamente. Até por virem mais animais, né? De uma vez só, consegue-se então observar melhor, selecionar então ali, até entre os da mesma ninhada, um melhor. Exatamente, esse é o critério até hoje. Cada vez com melhores ferramentas, cada vez mais evoluído esse processo, mas o processo básico continua sendo esse. Tá certo. E de acordo com a Embrapa, devem existir aí mais de 300 hoje linhagens, né? E elas vieram basicamente de 4 raças. Eu vou mostrar para vocês e o Anselmo, ele vai acompanhando e contando para a gente algumas curiosidades dessas que foram as primeiras raças que surgiram, sei lá, mais ou menos há uns 50 anos, 50, 60 anos atrás. Né? Surgiram não, né? Elas já existiam, foram utilizadas, né? E aí, lá há 50 anos, começou a se fazer esse trabalho aí da seleção, então. Vamos ver algumas delas, então? São 4, basicamente, aí as mais conhecidas. A Plymouth Rock branca. Ela tem penas brancas, o que isso faz ela ser preferida pela indústria. Aqui já fico curioso. Por que a indústria, Anselmo, gosta de uma galinha assim, hein? Branquinha. Porque a pigmentação da pena está no folículo. O folículo é de onde nasce a pena. Então, se a pena é colorida, o folículo tem cor. Quando eu depeno uma ave colorida, eu fico cheio de pontos escuros na pele. Quando eu depeno uma ave branca, de pena branca, que não há pigmento, ela não tem nenhuma mancha. Então, a pele fica muito mais apresentável para o consumidor. Por isso que se prefere a pena branca. E realmente, até hoje, 100% branca, né? das aves são... Existe um mercado para aves coloridas específico, para um mercado muito específico, e existe o grande mercado do frango de corte, que é de pena branca. Também tem aqui que eu estava estudando, né, e botei aqui para o pessoal de casa ver com a gente, elas originalmente tinham um empenamento tardio, né? E aí o nosso melhoramento foi fazendo que esse empenamento fosse mais rápido. Por que isso ajuda? Ele ajuda, primeiro, como uma proteção mecânica para qualquer tipo de lesão nessa pele, que essa proteção começa a ser cada vez mais cedo, protege essa ave melhor. E a pena ela tem também a função de um colchão térmico. Ela ajuda a ave a se isolar um pouco do meio ambiente. Então ela mantém a ave quente quando está frio e não deixa o calor exagerado danificar, fazer com que ela perca rendimento. Então ela é um colchão térmico. Por isso que a gente tem os melhores casacos que você tem para neve, todos são feitos de pena de aves.
recheio de pena de ganso, coisa assim. Por quê? Porque ele é um excelente isolante térmico. Uhum. Vamos para a próxima, então, agora? Das que surgiram, então, foi aí no início, viu? A gente está falando sobre melhoramento genético, né? New Hampshire produz grande quantidade de ovos e que eclodem bem. E realmente, né, esse tipo de galinha, né, com cor, como a gente já falou, a branca então é perfeita mais para a indústria do corte, e essa então realmente é mais para ovos. Exatamente. Lá atrás, há 50, 60 anos atrás, nós fomos pegando essas aves que tinham características diferentes, cada uma dessas raças, para produzir as linhas atuais de hoje. Então eu trouxe produção de ovos de uma raça, produção de carne de outra raça, características que foram sendo colocadas e produzidas as linhagens trazendo essas características de cada uma. E engraçado que geralmente a que produz bastante ovo não produz bem carne. A gente tenta, no máximo possível, um equilíbrio. A avicultura busca um equilíbrio dos caracteres produtivos e reprodutivos, a gente chama. A gente busca que eu tenha um máximo de equilíbrio nos produtos finais, entre uma excelente produção de ovos e uma boa qualidade de carne. E realmente o melhoramento não conseguiu até agora uma que faz ovo e carne, ou eu estou pedindo demais? Não. Existem linhas que são completamente distintas. Vamos deixar bem claro que existem poedeiras comerciais, que são aves que produzem ovos. O rendimento de carne dessa ave é praticamente muito pequeno, ela produz um volume muito grande de ovos, ela está especializada para isso. E esses ovos não são férteis. São ovos sem a presença de um macho, sem a presença de embriões. Esse tipo é uma outra linhagem, uma outra ave. Para frango de corte são aves que eu tenho que ter as mães dos frangos produzam um volume razoável de ovos, para eu conseguir produzir um volume razoável de pintinhos. Eles têm que ser ovos que são férteis e que eclodem bem e que produzam um frango de corte. Então, são duas linhas completamente diferentes. Nem é necessário, então, para a indústria, no caso, né, que ela produza bem as duas situações, né, tanto a carne... É necessário porque eu tenho uma matriz, que é a mãe do frango de corte. Tem a matriz, produz o ovo que vai para o incubatório, que nascem os pintinhos e vão para o frango de corte. Então, eu tenho uma etapa de reprodução. Então, ela precisa ser equilibrada, esta reprodução com esta produção. Tá certo. A gente tem mais dois tipos aqui, mas eu vou chamar um intervalo agora e depois a gente continua para falar sobre a Cornish. Já viram aqui, né? Até mais! Estamos de volta e hoje com Anselmo Micheletti, que é veterinário, especialista em genética e daqui nos dando curiosidades sobre as linhagens de frango. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com ele. Por favor, fica aí, porque antes tem notícias aqui do nosso setor. O Brasil pode aumentar em 4% a produção de grãos dessa safra. Vamos ver uma tela para você acompanhar comigo e ver que esse crescimento é bastante alto. No ano passado, então, na safra 18 e 19, 241.900.000 toneladas. Esse ano, já quase com 10 milhões a mais, alta de 4,1%. E os números fazem parte da 6ª pesquisa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A área total cresceu 2,4%, são 64.800.000 hectares. E desses, 72% usados no verão e 28% no inverno. A soja tem área 2,6% maior esse ano. O milho, contando a safrinha que vem aí, aumento de 0,4%. Arroz e algodão também com desempenhos maiores. Só o arroz que tem redução de 2,45% em área cultivada. E agora, a minha amiga Kelly Ávila entra para dar informações sobre o tempo. Bom dia! Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. Aí estava acompanhando aí a questão da safra de grãos, A gente tem aí um aumento bem expressivo, principalmente na soja. Vamos ser os maiores produtores do mundo agora, Mas isso muito por conta dos Estados Unidos. Acho que do centro-oeste, Kelly? Porque o sul, pelo que a gente tem falado aqui, justamente por conta do tempo,
não ajudou muito esse ano. Pois é, a área aumentou, né, um pouco, mas não tanto, mas melhorou bastante a questão do clima, principalmente no centro-oeste. Separei aqui o mapa para a gente dar uma olhadinha em relação à chuva. A gente tem uma redução dos volumes de chuva aí nos próximos dias. A gente continua com pouca chuva no sul do país. Aqui o Rio Grande do Sul vai aumentar um pouquinho, mas são apenas mais pancadas isoladas de chuva. Toda a região sudeste e o centro-oeste também, viu, Pablo? A gente tem uma redução aí dos volumes de chuva. A chuva continua, a gente tem mostrado aí sistematicamente, aí, todos os dias praticamente, a chuva mais concentrada na região norte. Mas essa umidade cada vez menor também, né? Está diminuindo bastante, o Pará ali que recebendo. Aí eu separei aqui para a gente dar uma olhadinha nas temperaturas. A gente está se aproximando do outono, mas ainda temos temperaturas bem altas. Olha ali na região de Porto Alegre, 36 graus, São Paulo, 29, Mato Grosso do Sul, 33 graus, lá na Amazônia, 34 e lá na Bahia 31 graus. Aí a gente avança mais um pouquinho, vamos dar uma olhadinha ali. Cuiabá 36 graus, 29 aqui em Belo Horizonte, 30 ali em Florianópolis. Essa região toda aí, como a gente pode observar ainda, com temperaturas bem elevadas, acima dos 30 graus em pleno verão. Pois é, né? Não estamos ainda com as temperaturas de outono, ainda né? não está caindo ainda está fazendo bastante calor. Aí separei para a gente dar uma olhadinha agora, vamos dar uma avançada aqui, a gente vai lá para Brasília, né? Porque lá também tem granja. Sim, a gente acha que lá só tem política, né, Pablo? É. Também tem produtor por lá. E muitas granjas modernas, exatamente, bem modernizadas. E vamos dar uma olhadinha, ó, o tempo vai ficar mais firme. Aí eu separei para a gente dar uma olhadinha em relação à chuva. Olha só, a gente vai ter 17 dias com chuva, mas olha só aqui a quantidade, Pablo, apenas 97 milímetros. Olha aí, não chega a 15 milímetros. Mesmo os dias que vão chover mais aqui em março, não chegam a 15 milímetros. São apenas aí chuvas agrícolas que a gente fala. E aí, final de março e abril, apenas, olha aí, uma garoa bem fraca. Então, o tempo começa a ficar mais frio. E a gente dia 21 aqui, começando o outono, a gente já relembrando. Quis ver essa região porque o sul estava sempre muito seco, aí agora o norte também está vindo com essa secura. Né? E a região central do Brasil... Como é que ficaria a região central, que já sofre geralmente com isso, exatamente, né? Como é que fica, né? E realmente, uma chuva quase que inexpressiva. Vamos avançar mais um pouquinho? Dá para a gente falar mais um pouquinho? Olha só, no próximo período em abril, olha aí, Pablo, apenas 10 milímetros. Isso aí nem é chuva, a gente nem pode dizer que isso é chuva, olha aí. Então a gente vai ter aí, abril, de 16 de abril a 16 de maio, o tempo super firme e também com temperaturas elevadas lá em Brasília. Eu separei justamente para a gente dar uma olhadinha no próximo período, 16 de março a 15 de abril. Máximas aí em torno de 28 graus, a mínima 14 graus. Então a temperatura aí para o pessoal que tem granja, é preciso ficar atento, ainda as temperaturas estão um pouquinho altas, ainda 28 graus, mas está dentro da média. Então não está ultrapassando os 30 graus, então aí ainda a gente pode dizer que está de uma certa forma confortável aí para os animais. A gente tem aqui o pico menor, vai ser 14 graus. Lá já início de abril. E a temperatura máxima, 29 graus. Mas é importante, Pablo, porque em alguns momentos a gente pode ter sensação. A gente fala aí máxima de 28 graus, mas a gente pode ter uma sensação térmica um pouco maior aí. Principalmente ali na região do Cerrado, que venta pouco. Então a gente pode ter aí uma sensação de 30 até 32, 33 graus. Tá bom, mas e pelo que se vê, né, também não está oscilando tanto. Então é uma situação meio que confortável para o produtor por lá. O pessoal só precisa ficar atento que vai ter pouca chuva aí, está diminuindo a chuva aí, a gente vai ter um abril aí, início de maio, sem chuva. Isso significa, tem a ver de que a umidade pode ficar muito baixa por lá, que geralmente já é? Por enquanto a umidade está bem positiva, viu? A gente tem uma região ali, a região central do país, centro-oeste, sudeste, com umidade bem positiva. Eu posso trazer até um mapa aí nos próximos dias para a gente dar uma olhadinha nessa questão da umidade. A gente tem um pouquinho mais de problema lá na região sul, a umidade está ruim na região sul e em parte do Nordeste, em especial na Bahia. No restante do país ainda a umidade está positiva, porque choveu bastante. Mas essa umidade tem que ser garantida aí ao longo aí do outono e do inverno, que a gente sabe que chove bem menos no país. Continuando assim, pode ser que não, né? A gente acompanha então juntos aqui. Vamos trazer as informações. Vou pedir o pessoal mandar fotos e vídeos pra gente, né? Pode mandar para o nosso WhatsApp. Exatamente. 985240073, você manda com a dúvida e a Kelly responde. Exatamente, manda aí uma foto mostrando a sua lavoura, a sua granja, perguntando aí como é que vai estar o clima na sua região, que a gente responde aqui, né, Paulo? Obrigado, Kelly. Obrigada a vocês, tchau, a gente se vê. E a gente continua agora com o Anselmo Micheletti. Anselmo, a gente estava falando sobre os tipos de raças originárias, né? Vamos continuar? Perfeitamente. Eu volto lá para o Plasma, então, para a gente acompanhar junto. Vamos ver agora a Cornish, que também é uma galinha branca, de pernas curtas, diz aqui, né? De acordo com a Embrapa,
com o peito musculoso, a gente até vê isso na postura dela, né? Exatamente. Ela produz muita carne e poucos ovos, que é o que a gente estava falando também antes, que geralmente é difícil equilibrar, né? Isso nas raças antigas e nas linhas puras antigas, sim. Pois e é. você, através, como eu comentei, de toda essa seleção, você foi buscando esse equilíbrio. Pois é. Lógico que tem que ter esse equilíbrio por conta da matriz, que você ensinou a gente aqui já, né? Exato. Porque ela tem que produzir esse ovo fértil, né? Tem até uma curiosidade sobre isso, que você até falou, né? Que a galinha que produz o ovo sem o macho, esse ovo não fértil... Comercial, que é o ovo normal que a gente consome. Pois é, ele tem menos nutrientes do que o fértil? Não, isso é puro mito, não tem a menor comprovação, não tem a menor lógica isso. Os ovos são absolutamente iguais, não tem diferença absolutamente nenhuma. Então, e inclusive um ovo fértil você pode ter problema com esse ovo, porque ele pode, dependendo da temperatura, até desenvolver um embrião. Então, o ideal é sempre o ovo não fértil para a gente consumir, né? Isso de que a diferença nutricional é mito total. Mas tem nutrientes, viu? A genética não falhou nessa pra gente. Sim. Vamos para a próxima, que é a última. É a Sussex. Ela é boa produtora de carne nos diversos cortes. O que a gente busca sempre, e como genética, se a gente comparar a casa genética com um corpo, como uma pessoa, os dois principais órgãos são o ouvido e o cérebro. Eu tenho que ouvir o que o produtor quer, o que o mercado quer, o que a indústria processadora quer, o que o produtor de matrizes quer, o que as indústrias querem, para daqui a 5 anos. Então, eu tenho que entender isto, processar e buscar as melhores alternativas para daqui a 5 anos, porque entre o pedigree que está hoje na casa genética e o frango que está no seu prato hoje, são 5 anos. Então eu trabalho o pedigree hoje para uma ave que vai ser produzida daqui a 5 anos. Mas geralmente quem faz mudar isso, essa tendência, vem do consumidor, vem da ponta por isso da que cadeia, o ouvido, né? Por isso que o ouvido tem que estar ligado o tempo todo. Eu tenho que saber o que o consumidor vai querer daqui a 5 anos, o que a indústria vai querer daqui a 5 anos, o que o produtor de frango precisa daqui a 5 anos. E isto tudo eu tenho que trazer para dentro da casa genética, analisar e oferecer alternativas para os vários mercados. O mercado varia muito. Cada país, cada região do mundo usa um determinado tipo de carne. Alguns preferem carne vermelha, que é a carne de coxa e sobrecoxa. Alguns preferem a carne branca, que é a carne de peito. Outros preferem a carcaça inteira, outros preferem asa. Então eu tenho que estruturar um produto que atenda a todos esses mercados. A ave é o animal mais globalizado que existe. Uma ave exportada no Brasil pode ter a sua coxa no Japão, o peito exportado para o Oriente Médio, a ave inteira para outro lugar. Então, realmente, o exemplo de globalização da agropecuária é a avicultura. Uma mesma ave pode ter um pedaço colocado em cada parte do mundo. Pois é, como a gente já falou aqui até no início, já existem mais de 300 a partir dessas 4 que eu mostrei, viu, gente? E agora eu vou fazer uma pergunta que talvez ele não queira responder, mas eu vou fazer porque você merece. Qual é a próxima tendência para daqui a 5 anos? O que a gente tem buscado cada vez mais é a eficiência produtiva e o balanço entre essa eficiência produtiva. Então eu preciso produzir carne mais rápido, menos tempo, eu preciso que seja uma ave que seja eficiente e estudar sustentabilidade ao negócio. Cada vez que eu consigo a ave consumindo menos, eu tenho menos área plantada, eu tenho mais área disponível para milho e soja, ela cresce mais na mesma área, eu produzo mais carne porque eu produzo mais rápido, eu consumo menos água, eu emito menos poluente. Então, hoje em dia, a grande preocupação é esse desenvolvimento balanceado e que isso apoie a sustentabilidade do negócio e do planeta. Sustentável, né? Seja sustentável em todos os aspectos. O nosso bate-papo, obrigado pela aula. Que é isso. Até uma próxima, Anselmo. Muito obrigado. Espero que volte. Estamos à disposição sempre que precisar. E os Estados Unidos lançaram um plano de ação contra a peste suína africana. O USDA, que é como o nosso Ministério da Agricultura, anunciou que se a PSA for detectada por lá, o setor vai ser paralisado por 3 dias. Seria o tempo para que o transporte já em curso dos animais seja concluído. Enquanto isso, o plantel afetado pode ser totalmente despovoado. E um recadinho para você
é que se você tem dúvidas aí, né, na sua granja, com os animais, algum problema de saúde, mande pra gente a sua dúvida com foto ou vídeo para o nosso WhatsApp, o 985240073. Um veterinário vem aqui tirar suas dúvidas. É o nosso quadro que você já conhece, Chama o Veterinário. O programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado. Até mais. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.